Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio, estamos aqui de volta com um vídeo novo, um vídeo que vai ser um pouquinho mais curtinho, porque ele é bem rápido, para falar sobre 4 dicas que eu considero essenciais para se jogar RPG solo. Eu já fiz um com 10 dicas fundamentais, agora eu estou fazendo um com 4 dicas que não são fundamentais, mas que eu acredito que possam ajudar. Deixa eu ajeitar meu cabelinho aqui, que está bem grande, né? Tá começando a formar um Black Power aqui, mas vamos lá falar dessas dicas aí. E muita coisa pode ajudar no RPG solo, na verdade. O RPG solo ele tem algumas características que não tem no RPG tradicional em grupo, da mesma forma que o RPG em grupo tem características que não tem no RPG solo. Então, é uma bobeira ficar fazendo essa competição entre RPG em grupo ser melhor do que RPG solo ser melhor do que em grupo, sendo que é muito mais questões de preferência, é muito mais questões de costume, é muito mais questões daquilo que você está buscando, do tipo de experiência que você está buscando, porque eles proporcionam experiências diferentes e as duas experiências são válidas e você pode se divertir com as duas. Ninguém está falando que se você joga em grupo, você não pode jogar solo, e também se você joga solo, você pode a qualquer momento arrumar um grupo para jogar e continuar fazendo os dois ao mesmo tempo. Então vamos para a dica número 1. A dica número 1 é jogue solo apenas quando você tiver vontade, não se force a jogar. Eu vejo muitas pessoas que começam estabelecendo um horário e um dia específico para jogar solo, da mesma forma como funcionaria num grupo tradicional. E na verdade o RPG solo ele não precisa seguir esse esquema. Muitas vezes chega naquele momento, naquele horário, naquele dia, você não está com vontade. E está tudo bem. Ou então naquele dia, naquele horário, naquele momento acontece algum imprevisto, seu filho fica doente, você tem que correr para o hospital, a sua esposa vai ir no mercado e você vai acompanhar ela, ou a sua esposa sai para trabalhar, você precisa ficar com as crianças. Pode acontecer um zilhão de coisas nesse meio termo, nesse meio tempo, que não necessariamente te permita você jogar naquele horário que você estipulou. E muita gente desanima nesse momento. Eu vejo muita gente por falta de ânimo, chegou naquele momento eu não quero. Aí passa 2, 3 semanas, a pessoa abandona uma campanha mó legal que ela começou lá atrás, porque ela fala, eu não joguei, não tô jogando, não importa. O RPG solo você pode jogar quando você quiser e você pode resgatar a história que você quiser. Mesmo que é uma campanha que você começou há 8 meses atrás e você abandonou, você pode continuar ela no momento em que você quiser. Né? Logicamente, quanto mais organizado você for, quanto mais ficha de personagem você guardar das suas campanhas, se você fizer algum registro para você lembrar onde é que a história parou, ou você tem uma boa memória, você sabe exatamente onde a história parou, os NPCs que tiveram, né? Uma dica que eu dou complementar a isso é seja organizado nas suas. Essa não é a segunda dica, ela é um complemento da primeira. Para você jogar quando tiver vontade, mesmo depois de ter passado algum tempo, ele vai. Isso vai exigir um pouco de organização. Então anota pelo menos os principais NPCs que aparecem, anota os principais eventos. Não precisa escrever um diário, não precisa escrever uma tese de doutorado. Só algumas indicações, assim como o mestre faria se estivesse preparando uma aventura. Tudo isso já ajuda bastante. Então essa é a minha dica número 1. A dica número 2 é mais importante ainda, do meu ponto de vista, que é conheça o máximo que você puder sobre RPG solo e leia o máximo que você puder sobre RPG solo. Por quê? Quando a gente fala RPG solo, dá a impressão que está falando de uma coisa só. Só existe um jeito de jogar, só tem o Mythic, só tem o Miso, só tem o Solum, só tem o Muni, só tem o CRGE. Não, tem vários sistemas, tem várias formas de jogar. Você tem alguns que são mais crunch, como o Mythic. Você tem alguns que são bem minimalistas, como o Miso. Você tem alguns que são de escrita, como o Quill. Você tem uns outros que são mais táticos, como o Solo Dungeon Adventure. Então existem
muitas maneiras diferentes de jogar solo. Então talvez você esbarrou com uma, não gostou, e você já chega à conclusão de que o solo não é para você, quando na verdade aquele jeito de jogar solo não é para você. Só que para você saber as outras formas de jogar solo, você precisa conhecer e você precisa ler. E tem muito material, a gente não está mais em 2015, quando esse canal começou, que tudo era mato. Hoje em dia não é tudo mato, não. Hoje em dia tem muito material de RPG solo, muita coisa gratuita, muita coisa que não é gratuita, mas que você acha facilmente aí com uma pesquisa no Google. E isso é muito importante. Por quê? Porque mesmo que você não use essas informações que você está lendo, você pode pegar algumas regrinhas que estão ali, alguma dica que está ali, e isso pode engrandecer a sua partida solo, isso pode engrandecer a sua aventura solo, e isso pode inclusive te dar ideias, pode te dar ferramentas para trabalhar com o seu grupo, inclusive. Eu uso muitas técnicas de RPG solo na preparação de aventuras, por exemplo, que eu vou mestrar para os meus grupos que eu costumo mestrar, por exemplo. Então conheça e leia o máximo. O terceiro é talvez a menos importante, mas aquela que costuma ser a mais divertida das dicas que eu tenho para dar hoje. A terceira é: use o que te ajudar. Você tá solo, não tem ninguém te julgando. Talvez esteja a tua esposa olhando para você achando estranho. Talvez esteja um amigo seu ali achando esquisito. Talvez esteja o seu namorado ali usando uma cara de não estar entendendo nada, mas na verdade você está jogando solo e você tem a capacidade de usar o que você quiser. Você tem a possibilidade de usar aquilo que você quiser para transformar aquilo numa experiência memorável. Então você pode usar miniaturas, você pode usar mapas, você pode usar props. Eu tenho, se você for ver no meu canal aqui, eu tenho gameplays jogando solo que eu tô fantasiado de mago, tem outra que eu tô fantasiado de monge medieval, né? Por quê? Porque para mim é interessante. Ai, Tarcísio, mas você não acha isso infantil? Não acho não, para mim é a mesma coisa que você se arrumar para ir numa festa. Todo mundo acha super normal você vestir uma roupa que você não costuma vestir para ir numa festa, para ir em um local que vai lhe proporcionar diversão. Eu estou indo num local que vai proporcionar diversão, que é o RPG solo. Então, o mesmo direito que eu tenho de me vestir apropriadamente para ir numa festa, eu me dou de me vestir apropriadamente para jogar o meu RPGzinho solo aqui de boa, sem encher o saco de ninguém, sem arrumar treta com ninguém. Então, é um direito que você tem de usar miniatura, de usar qualquer prop, mobília, usar maquetes e usar trilha sonora, né? Tudo isso é muito, muito bom, muito bom. E a última dica, que é muito importante, a dica número 4, que é jogue do seu jeito. Por quê? Porque em nenhum momento, quando você estiver jogando solo, vai aparecer alguém do lado para falar que você está jogando errado. Olha só, talvez seja a única comunidade dentre todas as comunidades de RPG que existem, a comunidade solo. E quando eu falo comunidade solo, eu estou falando de todas as comunidades que existem no Facebook, que existem no Telegram, que existem no Discord, que existem no WhatsApp, né? Não vai ter ninguém do seu lado para falar que você está jogando errado. E mesmo quando você compartilhar aquela experiência, também dificilmente vai aparecer alguém para falar que você está jogando errado. Talvez a pessoa simplesmente diga: olha, para mim isso não funcionaria. Pronto. É o máximo que você vai ouvir, né, quando você entra nesse mundo do solo. Por quê? Porque a experiência é sua, é só você com você mesmo. Então, jogue do seu jeito, vai improvisando algumas coisas que você sente necessidade de improvisar. Adapte as regras para que aquela jogatina saia 100% dentro daquilo que você espera, né? E o resto é seu divertimento, é o seu momento. Ninguém tem nada a ver com isso, tá bom? E se uma pessoa tentar regrar o que você faz jogando RPG solo, quem tem problemas não é você. Quem precisa de terapia não é você. É essa pessoa que está tentando regrar aquilo que você faz na mesinha da sua casa, por exemplo.
tá bom? Então, eu acredito que sejam essas 4 dicas fundamentais do RPG Solo. Então, primeira, jogue quando tiver vontade. Segunda, conheça o máximo que puder e leia o máximo que você puder. Terceira, use tudo que for te ajudar. E quarta, jogue do seu jeito. É isso aí, galera. Então essas foram as dicas e esse foi o vídeo de hoje aqui no canal. Um abraço, a gente se vê. Eu sempre demoro para desligar, ainda não peguei as manhas, mas vamos ver se agora vai.